queria agradecer novamente aí o convite, né, para nós conversarmos sobre a questão da igreja, a questão do cristianismo, os projetos globalistas, né. Agradecer a presença de vocês, pelo interesse, e espero que eu consiga aí contribuir para que a discussão pública, a discussão entre a gente seja frutífera, né? Que a gente consiga olhar sobre outras perspectivas e consiga fugir de um conjunto de estereótipos que estão travando a saudável discussão pública que foi criada de uns anos para cá. E o tema, na outra palestra, na outra conversa que nós tivemos, eu foquei muito na questão de explicar o quanto o cristianismo é o alvo principal de todos os projetos globalistas, principalmente dois, né, que é o globalismo que a gente conhece como ocidental, né, ou metacapitalista, e o projeto globalista ligado aos russos e os chineses, né, que uns chamam de eurasiano, outros chamam de comunista, né, eu preciso chamar de russo chinês, e eu vou tentar explicar um porquê disso, né, o quanto é complicado a gente colocar nomes, né. Então, toda essa discussão que está tendo em torno, que nós estamos tendo agora, se voltarmos uns 2 anos atrás, em fevereiro de 2020, tudo que aconteceu depois, se alguém falasse sobre tudo que está se falando agora, a pessoa estava olhando para você como se tivesse um chapéu de alumínio em cima da sua cabeça. Com 3 meses, vários assuntos que faziam parte só de fóruns, conhecidos, chamados de teoria, de teóricos da conspiração, não apenas se tornou verdade, como se tornou público, né? Várias entidades governamentais, várias entidades particulares que têm influência até mesmo em governos, começaram a discutir assuntos que antes eram taxados de teoria da conspiração, né? E entre eles os projetos globalistas. A gente viu o presidente dos Estados Unidos falar de uma nova ordem mundial, a gente viu um alto funcionário do governo chinês também falar de nova ordem mundial, a gente viu o líder máximo da Federação Russa também falar de nova ordem mundial. Então não era muita coincidência. E também a gente viu certas atitudes de vários governantes de países considerados democratas e liberais, né? O auge da civilização, vamos dizer assim, pelo menos nós olhamos dessa forma, tomamos atitudes que deixaria até mesmo um dirigente do Partido Comunista Chinês com vergonha, né? Feito aconteceu no Canadá e principalmente o que aconteceu na Austrália, né? 2 países que têm uma ligação íntima com o Reino Unido, né? Com a Grã-Bretanha, que é o grande que difundiu sempre a ideia da democracia, do liberalismo, dos direitos humanos, né, dos cidadãos. Então, tudo que nós estamos discutindo hoje é por causa desses 2 grandes eventos: Covid-19 e a guerra da Ucrânia. Um tempo para onde? Antes disso, todo o assunto que nós vamos abordar aqui fazia parte dos grupos de teóricos da conspiração. De uma hora para outra, tem até um meme dizendo para você abraçar, como agradecendo aquele teórico da conspiração que você tem cativo, né? Abraçar ele porque estava certo. Tudo que estava falando antes, que você pensava que estava viajando na maionese, estava em outro mundo, tudo acabou acontecendo. Então tudo que nós estamos discutindo hoje em dia, sobre vários assuntos que eu vou levantar aqui, foi por causa desses 2 eventos: Covid-19 e guerra da Ucrânia. E certas coisas aconteceram e remontaram coisas que eram esquecidas. Isso aqui é um tanque russo invadindo a Ucrânia, em que está hasteado a bandeira da União da República Socialista Soviética.
famoso da União Soviética. Né? Eu ainda lembro na escola de estudar sobre a divisão do mundo entre capitalista e socialista, primeiro e segundo mundo. Eu tinha um livro de geografia, a professora passava isso na sala de aula, no colégio público. E eu fui exatamente ali, final da década de 80, começo da década de 90. Né? E eu cheguei a pegar isso, não, a União Soviética, a questão da agricultura era top, indústria super avançada, quer dizer, tudo aquilo que o professor de geografia de história passava para a gente, né? Era a ideia que se passava. Então, a União Soviética existia quando eu estava estudando. Tá? Cheguei a ver jogos do pessoal da Cavaleira da União Soviética, cheguei a ver boicote por causa, no caso de Los Angeles, né? E isso aqui, o outro lado, né? Então, que é isso, grande, vamos mudar tudo, vamos dar um grande reserva, vamos recomeçar, o ser humano está seguindo o caminho errado, vamos redirecionar, vamos mudar certos comportamentos, certos padrões, certos valores. E assim, durante a pandemia, isso foi sugerido como se fosse uma certeza inabalável, do nada. Apareceu essa ideia de grande reset. Isso não era uma coisa que vinha assim discutido amplamente, de forma pública. Mas do nada, aquilo que era só discutido em lugares muito reservados, pessoas muito seletas, tornou-se público, não como coisa para se discutir, mas sim para ser aceita. Tá? E por causa desses eventos, dessas coisas que nós vimos, tudo que nós estamos vendo aqui, começou a fazer parte do nosso dia a dia para discutir. Império, imperialismo, globalismo, comunismo, fascismo, nacionalismo, eurasianismo, ciência, maçonaria, liberdades individuais, democracia, metacapitalismo, controle social, nova ordem mundial. Será que ele tem aí o caminho? Cristianismo, mentalidade revolucionária, teoria da conspiração e conservadorismo. Tudo isso misturado. Uma loucura sem igual, como nunca houve antes. Assuntos que ninguém discutia de uma hora para outra, porque todo mundo começou meio que a ser especialista nisso. Começou a falar sobre mentalidade revolucionária, sobre metacapitalismo, né? Sobre ciência, eurasianismo. A pessoa nunca tinha ouvido falar essa palavra. No máximo, escutou um dia na vida Eurásia, o professor de geografia falando, para decorar porque vai cair no Enem. Acabou. Nunca há motivo da pessoa decorar isso. Mas falar sobre o que era exatamente o movimento eurasianista, nada. Isso tudo foi por causa do Covid-19 e, posteriormente, ainda a guerra da Ucrânia, que fez 100 dias dessa semana. Mas para a gente falar de Rússia, daquilo tudinho, a gente só pode separar só esses pontos. Imperialismo, comunismo, nacionalismo, cristianismo e mentalidade revolucionária. De uma forma bem reduzida, grosso modo, para a gente poder discutir, a gente pode discutir com vários elementos ao mesmo tempo. A gente tem que tentar selecionar alguns para ter uma conversa mais ou menos racional. É difícil a gente entender o que é a Rússia, porque nós não temos uma referência, nós mesmos não temos uma referência. Por exemplo, a Rússia, ela foi criada pela Igreja Ortodoxa. Não tem um país que você diga que foi criado por uma igreja. Geralmente o país já existia e depois a igreja entrou. Não, a Rússia praticamente tudo, tanto o alfabeto foi criado pela igreja ortodoxa. A história da Rússia é conectada de forma vital com a igreja ortodoxa. A história que nós temos da Rússia é também a história da igreja ortodoxa, no caso a igreja ortodoxa russa. Posteriormente russa, mas em certo momento era só ortodoxa. Depois foi se nacionalizando, né? Ortodoxa grega, ortodoxa ucraniana. Então, não tem como não falar de Rússia e cristianismo. O mais estranho que alguns entendam, a Rússia é só comunismo. Falou, o comunismo é uma coisa recente. Se ele tem 100 anos de comunismo, aí tem 500 anos de cristianismo. E o cristianismo que estava ali no campo de batalha vem das piores atrocidades imagináveis. Hoje cheio de regras, de guerras,
Então, ficou meio gourmetizada a guerra, né? Por mais que a gente ainda contra a atrocidade, a gente num período que não existia lei nenhuma, lei de guerra, lei de direitos humanos, né? E o embate entre civilizações, a Rússia, a Ucrânia e a Rússia, funcionou por muito tempo, exatamente, para quem já assistiu muito aquela série Game of Thrones, como a Patrulha da Noite, o pessoal da muralha. Eles que tinham embate com povos que não faziam parte da Europa, eles que eram praticamente a muralha humana para impedir a invasão da Europa. E olha, assim mesmo passava, mas passava mais pela parte sul. A parte onde estava aquele povo que queria formar os russos, ali não passava. Então é um povo que está acostumado com cristianismo, com batalha. E a história da Rússia é isso. Batalha, cristianismo. Né? O nacionalismo russo é muito forte. É uma religião. Antes de existir o nacionalismo como nós conhecemos hoje, o russo era um povo altamente... primeiro que a xenofobia russa pode se explicar muito por causa disso. Por quê? É um povo que ficava numa região onde recebia várias invasões, de vários impérios, de vários povos guerreiros. Então é muito fácil você criar um sentimento de xenofobia. O russo é xenófobo. É diferente de nós, que nós temos uma capacidade de absorver vários povos, de misturar tudo aqui e fazer uma vitamina social incrível. A Rússia é o inverso. Eles têm uma aversão a misturas. Não é porque a xenofobia foi uma coisa, porque é um melindre deles. Não, isso é uma coisa histórica, é uma criação histórica. Era um povo que lidava com povos estrangeiros, e geralmente invasores. Você entende? E não só que vindos do leste. No século XIX, vindo do oeste, por exemplo, Napoleão Bonaparte. E ali que começa a Rússia moderna. Então, e isso é muito bom, porque isso é a base de um movimento que depois receberia o nome, posteriormente, eurasianismo. A gente fala muita gente fala de um tal Yugo. O eurasianismo tem a sua raiz no século XIX, por causa das guerras napoleônicas. Os russos estavam lá na deles, velho russo, e eles iam para o Ocidente para trazer um pouco da cultura e tentar modernizar o império. Era um império extremamente atrasado. É como se naquela região, ali naquela parte da Europa, existisse se você atravessasse certa região, você estaria no mundo moderno, das ferrovias, né? Das pessoas de casacas, né? De pessoas que nós olhamos hoje, são nossos contemporâneos, os capitalistas, o pessoal que tem uma visão de mundo já mais global. E você anda alguns quilômetros, é como se ele tivesse voltado 400 anos atrás, para o mundo medieval, onde existia ainda servos, não escravos, mas servos, pessoas que pertenciam a senhores que tinham grandes posses de terra. É um regime muito parecido com o feudalismo. Então é como se ele estivesse se transportando na história. Se quer estudar, não é para a Rússia que você entende o que é feudalismo. Está lá ainda. Então você tinha uma elite que aspirava a querer participar do mundo moderno, civilizado, né? E tinha como referência a França. Todo mundo tinha como referência a França. E de uma hora para outra, o auge da civilização, segundo a visão deles, invade a Rússia e pratica as maiores atrocidades. Então cria um choque imenso. Isso cria uma cicatriz profunda. E isso não precisa, você só averiguar a literatura russa. Há um embate imenso. Até hoje existe esse embate. De que? Será que nós temos que nos integrar ao Ocidente? Quando eu falo Ocidente, é a Europa. França, Alemanha, Inglaterra. É isso o Ocidente. Não falamos de Espanha e Portugal. Ou nós temos que tomar conta dos nossos. Os povos russos. Os povos eslavos. Entende? Fazer parte dos ucranianos, estonianos, letonianos, o pessoal ali mais dos lados do sul, tem os sérvios, croatas, montenegrinos, macedônios. Então, e é daí que também nasce um outro movimento junto com o eurasiano, que é o pan-eslavismo.
E essas coisas estão todas imbricadas. Não tem como você separar direito da nome para movimentos que estão... Os sentimentos, às vezes os objetivos, estão todos imbricados. Então, eu vejo às vezes a discussão em torno disso, falo, pô, é muito complicado isso, porque se você não considerar toda essa raiz histórica, todos esses embates que aconteceram ao longo do tempo, você não vai entender o que é a Rússia. A gente tem que olhar para trás, até porque as informações mais seguras é quando a gente olha para trás. As informações, as coisas que estão acontecendo agora, nossos netos vão ter uma informação mais ou menos segura. A gente não tem ideia do que está em jogo exatamente agora. 100 anos se passou do início da Primeira Guerra Mundial, e até hoje o pessoal está descobrindo novos documentos que estão dando reviravolta na perspectiva de como nasceu aquele conflito, que foi um conflito que pegou todo mundo esperado. A Segunda Guerra estava claro que todo mundo percebeu que o mundo estava entrando numa nova disputa bélica. Estava no ar. O pessoal sentiu o ar pesado. Qualquer estudo, qualquer livro que você for ler sobre antes de 1914, era uma euforia. Era o auge da civilização. Ninguém estava preocupado em guerra. Até mesmo a questão econômica, se você for abordar, todo mundo estava ganhando dinheiro. Todo mundo estava ganhando dinheiro de alguma forma. Então não tinha alguém sendo prejudicado por outro. Então não tinha nem motivo econômico, que às vezes é a causa das grandes guerras, para acontecer um embate bélico daquele tamanho. Até porque o conceito de guerra mundial só acontece ali, porque antes os embates eram só entre um grupo e outro. No máximo participavam um outro país junto, mandavam algumas tropas para poder. Isso era mexer. Não, acabou. Cadê? Até acabou? Então, se a gente for falar da Rússia, a gente tem que considerar o cristianismo, o nacionalismo, e o cristianismo e o nacionalismo fazem uma coisa só. E a questão do imperialismo, que faz parte da Rússia. A Rússia toma o imperialismo como uma ferramenta de defesa, não de ataque. A história da Rússia mostra que se ele não expandisse os seus territórios, eles terão com uma facilidade incrível, eles eram cercados. E numa batalha antiga, você ser cercado era derrota certa. Mas vai explodir. 3. PC não, né? Tem não. Só. Ô Flávio, sobre essa questão do nacionalismo e cristianismo na Rússia, né? Até, acho que no depoimento de Putin, ele fala que a Rússia, por causa da sua tradição, né, por causa da sua história, sabe lidar com povos diferentes, né, com religiões diferentes, né, porque é de fato assim, um bom caminho para poder compreender a Rússia, de fato, a sua extensão, né, extensão territorial, que é absurda. As pessoas de fato não têm ideia do que significa ter fronteiras. É um país que começa na Europa, toma parte toda da Ásia do Norte e se estender até a América do Norte, até vender o Alasca para os Estados Unidos. Então, é um país que estava em 3 continentes. Exatamente, só não estava na América do Sul. É uma coisa absurda, né? Então, essa questão de ter contato, né, com diversos povos e também diversos povos fazerem parte do Império Russo. Né? Quando ele fala que ele teria, ao contrário do que ele fazer uma defesa própria, né, ao contrário do que se prega no Ocidente, ele se tenta justificar, né, que a Rússia sabia lidar, né, democraticamente, né, com outros povos, né, e com outras religiões. Né. Bom, mas tem algum fundo de verdade no sentido de que, de fato, a Rússia não é essa população eslava, né, tem diversas populações. Você pôde verificar esse estudo, essa composição? Assim, aqui a gente pode falar sobre isso, a questão da formação. A Rússia, ela é herdeira do Império Russo. A Rússia é o Império Russo. O que é o Império Russo? Ucranianos, russos, cossacos, poloneses, finlandeses, estonianos, letonianos. Fora os outros povos que moram no Cáucaso, georgianos, armênios, principalmente aqueles da região mais ligada à Sibéria. O povo que existe exatamente lá. Você vai, você nem acredita, o pessoal que tem um olhinho mais puxado, você diz, não, esse pessoal não é russo.
Quer dizer, eles fazem parte do... Parece até noruegueses, né? Parecendo É parecido um esquimó, esquimó. né? Ou mongóis, que tem esse olho mais puxado. Então, realmente, a diversidade cultural dentro da Rússia é imensa. A gente fala, qual é a língua principal da Rússia? É o russo. Stalin, que produziu, que conseguiu unificar a Rússia através da língua. Ele que não era russo. E tinha vergonha de que pessoas dissessem isso, que ele não era russo, ele é georgiano. Né? E ele tinha essa vergonha. Não, é como se o russo fosse a elite. Feito exatamente a Hungria. A Hungria tinha alguns, apesar de ser um país pequeno, existia outros povos que faziam parte da Hungria. Só que tinha um povo que fazia parte da elite, que é os famosos magiares, que dá nome à língua, até hoje. Né? Língua húngara, é magiar. Né? E eles que eram conectados com a realeza dos Habsburgos, com a Áustria, e eles juntos que comandavam o Império Austro-Húngaro, que foi o último Estado confessional cristão. Hoje só tem como Estado confessional islâmico. O único Estado confessional que existe no mundo são alguns Estados islâmicos. O último Estado confessional cristão foi o Império Austro-Húngaro. Tanto que existe toda uma linhagem de pessoas consideradas beatas, santas, que fazem parte da família Habsburgo. É realmente extremamente cristão. Então, por que eu botei esse elemento mentalidade revolucionária? Porque o cristianismo russo raia aquilo que a gente chama de milenarismo. É uma visão revolucionária, como se coubesse a eles o destino do mundo. E é alguma coisa de ego deles? Não, é a história deles. Quem segurou a onda para a Igreja Ortodoxa não se perder no leste europeu foram os russos. Quando o Império Otomano tomou aquela parte todinha dos Balcãs, né? Só chegou na parte da Ucrânia aqui não, porque vocês não vão mexer com a gente não. E o Império Otomano sempre foi um rival. Até hoje, quem é o herdeiro do Império Otomano? A Turquia. Quem é um dos principais rivais da Rússia ali no Cáucaso? A Turquia. Apareceu a OTAN, foi a primeira a se candidatar lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é um cristianismo que tem uma veia da mentalidade revolucionária. Então você não sabe separar o que é nacionalismo, do que é cristianismo, dessa via, porque é uma misturada só, é um sincretismo. Mas isso não tem lógica, mas a realidade é feita de coisas que não tem lógica, que convivem. E claro, isso vai dar conflitos. E o Stalin mesmo teve dificuldades imensas de administrar o Estado, coisa que o Lenin não percebeu, mas ele vai falar mais na frente. E o erasionismo? Todo mundo... o pessoal veio aqui para falar de erasionismo, até agora eu não falei de erasionismo. O problema que eu falei, né? No começo, o erasionismo ele tem uma raiz histórica provocada por causa de um evento bélico, as guerras napoleônicas. A partir dali, o russo que fazia um esforço tremendo de se integrar à civilização, que há histórias de imperadores, czares famosos, czares russos, se vestirem como mendigos, como pessoas comuns, e andar pelas ruas de Amsterdã, pelas ruas de Paris. Ele queria saber, ele queria ter contato com o burburinho cultural, os grandes intelectuais, os grandes artistas. Eles queriam trazer aquilo. A czarina queria, antes do Alexandre II, não estou lembrando o nome dele agora, me escapou o nome dela, ela implantou um sistema de educação que foi projetado por pensadores iluministas. Ela tem um contato direto com o Voltaire. Ela tentou implantar aquilo que a gente só estuda nos manuais de história, o famoso absolutismo esclarecido. O único lugar que se tentou implantar o absolutismo esclarecido foi na Rússia. Nenhum outro país aconteceu isso. Houve grandes reformas educacionais, implantação assim generalizada de escolas, que depois de algum tempo começou a dar alguns efeitos. O pessoal começou a discutir sobre direitos humanos, começou a discutir direitos dos cidadãos, e a elite
extremamente feudal, começou a se incomodar com aquilo. Então eles abandonaram. Só que aquele pessoal que foi educado naquele período, no final do século XVIII, foi exatamente a base dos novos escritores que iam despontar no início do século XIX, que seriam os professores do Tolstói, do Tchekov, do Dostoiévski. Foi a primeira geração literária russa. Antes deles, não existia literatura russa. Isso é uma boa referência para nós, para entendermos o quão atrasada era a Rússia. A Rússia só teve uma expressão literária no final do século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX. E a partir daí, literatura e Rússia é uma coisa só. Você quer entender a Rússia, eu aconselho você a ler os escritores, não os manuais de história. Tudo que acontece na Rússia, existe um livro de literatura escrito. A guerra russo-polonesa, Lenin tomou o poder. Uma guerra extremamente violenta. Você vai encontrar vários livros espetaculares narrando o que foi a guerra russo-polonesa. Mas eles narravam puxando o saco para os russos. Pergunta a eles que iam para a prisão porque escreveram demais ou falaram demais. Ele preferiu ir para a prisão do que não escrever o que eles vinham. Pergunta Dostoiévski, pergunta Tolstói, pergunta quase todos os literatos russos. Se você quer saber se um cara era um escritor russo genuíno, ele tem que passar por alguns filtros. Ou ele foi acossado por algum serviço secreto, ou ele foi preso, ou ele foi morto. Se ele não passou por esses três, o cara quer dizer, não, você não é escritor russo não. Não quer nem ler o que você escreveu. Você vai ver toda a história vai ser difícil encontrar um escritor russo que não passou por nenhum perrengue. Então a literatura russa fez, às vezes, de classe intelectual propriamente dita, de historiadores, de geógrafos, eles que narravam o que estava acontecendo na Rússia. E você quer saber o que foi a Guerra Napoleônica? Você vai ler Guerra e Paz. Você quer saber o que foi a Guerra Russo-Polonesa? O Exército de Cavalaria de Isaac Babel, espetacular, contos lindos e maravilhosos sobre coisas abomináveis, né, que aconteceu. Ou você quer saber o que foi a guerra para os russos, que eles não chamam de Segunda Guerra Mundial, mas sim da Grande Guerra Patriótica, que um dia desse eles comemoraram. Até ucranianos, porque os ucranianos também fizeram parte daquela guerra. Você vai ler quem? Vida e Destino, do Vassili Grossman. Espetacular, aliás. Então, sempre você vai encontrar um livro de um escritor russo narrando pontos importantíssimos da história russa. O erosianismo, como nós concebemos hoje, ele nasceu no século XIX. Só que o erosianismo que está se discutindo hoje em dia, que o pessoal chama de neo-erosianismo, é uma coisa mais recente. E a gente fica sem saber exatamente, e aí fica muito a limitação da gente. Eu não sei russo. E eu acho que muita gente que discute sobre o assunto não sabe russo. Todas as informações que nós temos sobre o erosianismo, a gente tem de dois agentes interessados. Não em estudar, mas sim ou em maldizer, ou em bem dizer. Ou é alguém do lado globalista ocidental que estuda e passa informações para a gente, ou é o próprio pessoal do movimento erosianista que faz a divulgação. A gente não vai encontrar alguém, quer dizer, nós brasileiros tivemos o privilégio de ter alguém que não estava nem com um, nem com o outro, e foi o professor Olavo de Carvalho. Então ele foi o ponto, né, de medida, para meio termo. Ele não está interessado em nenhum e nem defender o outro, em descrever exatamente o que era. Então, o ponto de partida para entender o que é o movimento erosianista é o professor Olavo de Carvalho. É importante você ler os autores erosianos? Sim. É bom ler também o que o pessoal globalista, principalmente do Instituto Woodrow Wilson. Um instituto com um nome desse, não precisa dizer que isso é um instituto globalista, porque o Woodrow Wilson foi o presidente mais globalista que já existiu na face da Terra. Xi Jinping, o Putin, misturado com Biden, não chega perto do que fez o Woodrow Wilson. O Woodrow Wilson desenhou o mundo como nós conhecemos hoje. Ele acabou o império
Ó, vocês vão ter que acabar com essa porcaria de império. Depois que ele entrou na Primeira Guerra Mundial. Vocês vão criar os países conforme a autodeterminação dos povos. E nós conhecemos, o mundo que nós conhecemos hoje, Oriente Médio, Europa, Balcãs, quem ajudou a erigir, a construir, foi o presidente Woodrow Wilson, um dos presidentes menos estudados. Então tem um instituto chamado Woodrow Wilson. Qual é o principal instituto que estuda o eurasianismo? Woodrow Wilson. Então, é feito você mal comparando. Você quer saber alguma coisa do Náutico? Vai procurar aqui um estudioso do esporte. Ou quer saber alguma coisa do esporte? Não. Conversa com esse historiador aqui do Tricolor. Não vai sair alguma coisa muito parcial, algum meio termo. Né? Mas, então, não quer dizer que a gente não tem que estudar. Mas a gente vai ter que pegar isso e fazer alguns balanceamentos, algumas filtragens. E eu trouxe esses 4 livros aqui, não foi para vender não, foi para mostrar exatamente isso que eu estou dizendo. Porque eu vi um embate que está ocorrendo na internet, que o rapaz, ele pegou só um livro desse, A Era dos Assassinos, para falar do Putin. Se eu falei isso aqui, Putin, Stalin é um pivete, é um batedor de carteira do que é o Putin. E pensando bem, é verdade. A gente tem uma ideia do Stalin um genocida, e não é, e não deixa de ser, mas o Stalin não foi formado num dos maiores serviços, numa maior agência de serviço secreto do mundo. Que a gente chama o KGB, mas recebeu vários nomes. O Putin foi. E para o cara chegar onde ele chegou, saindo da KGB, não foi pouca coisa. E o nome dele era dos assassinos de muita coisa. Então, só que o pessoal que escreveu isso aqui, é só você pegar aqui os escritores que escreveram esse livro, a referência deles é todos institutos globalistas, ocidentais. Mas se eu pegar esse livro aqui, esses 2 livros mais ou menos, o Putin não passa de uma Dilma. Não, sério. O Putin não é nada disso que vocês estão imaginando. Ele é assim, ele está lá porque existem pessoas muito mais fortes que ele, que você vai ficar aqui e vai fazer o que a gente manda. Se você fizer errado, no outro dia você toma aquele chazinho com o polônio, né? Polônio 12 e pronto. A gente troca você. Aí então, esse outro, eu acho muito interessante, o Novo Czar, que ele busca esse meio termo. Não, o Putin não é nem esse manda-chuva, esse novo Stalin, mas também ele faz parte de um grupo que manda na Rússia. E ele funcionaria mais ou menos como eram os reis medievais. Como eram os reis medievais. Existia uma região onde estava tendo uma grande invasão de povos bárbaros. Então, um grupo mais ou menos de... Se o Putin é primo interface, quem são os caras? Foi exatamente que eu vou chegar a isso. Então, um se destacava, era eleito como general e ele ia para a batalha. Se ele vencesse, ele ia ser aclamado entre os seus semelhantes. Como você conseguiu vencer a batalha, o outro não conseguiu, você vai ser o rei. Mas você é rei porque nós consideramos você rei. Mas você não está tão acima assim de nós. Você está entendendo? Então, o Putin seria um primo dos intermediários. O Putin está conseguindo trazer a força que a Rússia tinha quando era União Soviética. Esse é o ponto que eu quero chegar. Não estou passando pano, eu só estou apenas descrevendo. Quando a gente vê aquele pessoal, aí não está vendo o Putin levantando o bandeira da União Soviética, ele está vendo soldado, ele está vendo cidadão comum. Mas isso é uma coisa só ali. Não, o Putin vai para um estádio e lota. O Trudeau, no Canadá, consegue isso? Não. Ou o Macron, o Biden? Não. Mas isso é normal de autocratas conseguirem encher. Não, você vai... Existem estudos sobre isso. De povos, do pessoal, o cidadão russo que tem uma nostalgia absurda da época da União Soviética. Aí eu vou dizer um negócio aqui que o pessoal vai me considerar comunista. Que hoje em dia o pessoal está
Você defendeu o PCO porque foi perseguido agora para Moraes, você é considerado comunista, né? O único lugar do mundo que você pode dizer que o comunismo, juntamente com a China, que o comunismo deu certo, e eu vou frisar muito bem, especificar isso, foi a União Soviética. É claro, viu? E as mortes? Sim, houve mortes. E as atrocidades? Inúmeras que a gente não tem nem ideia ainda. Daqui a 200 anos, a gente vai começar a ter ideia real do que aconteceu lá. Eu não estou negando essas coisas, mas qual outro país se ombreou a maior potência que já existiu na história humana, chamada Estados Unidos da América? Ao ponto de chegar em um certo período da história, estar mais forte belicamente do que o próprio Estados Unidos. Eles conseguiam, pronto, a guerra, vou dar um exemplo mais público disso, a guerra pelo espaço, a famosa guerra espacial. Os Estados Unidos sempre estavam na rabeira. Sempre que estava na frente, eram os soviéticos. Ah, sabe, mas existia espionagem de um lado do outro, a espionagem sempre existiu. Mas e agora? Sempre existiu. E mesmo assim quer dizer que a espionagem era bem melhor. Aí não vão fazer trabalho nenhum, vão pegar o que os outros fez e vão fazer melhor que, ó, já botamos o primeiro animal ser vivo orbitando a Terra. Aí depois mandaram dos Estados Unidos. Ah, mas não serve mais, a gente já foi o primeiro. Agora vamos mandar o homem. Aí mandou o satélite, mandou o primeiro animal, a Laika, cadelinha, depois mandou o Yuri Gagarin. Então, é sempre a Rússia na frente. Outro exemplo de que a Rússia tinha uma hegemonia, aquela famosa guerra dos mísseis, o conflito que houve daqueles mísseis nucleares que estavam sendo transportados para Cuba. A ideia que tem o Kennedy que deu um show de bola. 60 anos depois, documentos abertos de Moscou mostrou que o que Kennedy cedeu para o Khrushchev não está no gibi. O Kennedy só pediu uma coisa, que ele não tornasse público aquelas exigências que ele ia ter que aceitar. Publicamente, o Kennedy deu um show de diplomacia e evitou a Terceira Guerra Mundial, que seria uma guerra nuclear. Os documentos recém-abertos mostrou que não. A quantidade de exigências que o Estado teve que aceitar da Rússia, porque o que eles podiam fazer? E eu faço esse link da Rússia com a Ucrânia. A Cuba não podia receber os mísseis da União Soviética. A Ucrânia não poderia também, porque a OTAN ia instalar bases lá, que seria ali no quintal. E é um assinte. É mais ou menos se a Escócia se tornasse independente. A Escócia, né? Está lá no norte da Ilha da Bretanha, né? Lá no Reino Unido. E de uma hora para outra eles se unissem com o ponte e lá, vou instalar umas bases aqui de mísseis nucleares, porque eu quero defender aqui, porque os ingleses não estão muito conformados com a independência deles de vocês não. Você acha que os ingleses iam aceitar isso? Vocês estão entendendo? Então, a questão do Erasmo, só para encerrar, eu tenho uma limitação muito grande de dizer o papel do que é o erasionismo hoje dentro da Rússia. Eu posso dizer o que é o erasionismo fora da Rússia. E o erasionismo está funcionando exatamente o que foi o nacionalismo para os alemães durante a Primeira Guerra Mundial. E aí veja o quanto é complicado você afirmar certas coisas. O erasionismo faz parte, é a base teórica de toda a geopolítica russa hoje? Eu não sei. Mas ela faz parte da geopolítica russa para trazer adeptos, para trazer pessoas para o lado da Rússia. Porque todo o discurso erasionista, ele privilegia alguns dirigentes, alguns governantes e alguns movimentos populares que eclodiram de 2013 para cá. Feito a Hungria. Existe um grande sentimento na Hungria de pessoas ligadas ao erasionismo. Porque tudo que a gente defende lá, a gente defende também. Não é por acaso que tanta gente no Brasil que se considera de direita ou conservador está abraçando. Porque se é uma cenoura de burro, eu não sei dizer. Se eu vou contar a história do nacionalismo para entender o quanto é complicado isso. O que formou a Alemanha? O nacionalismo. Vários povos de mais ou menos a mesma origem, mais ou menos a mesma língua, que se transfere de alemão mais ao norte, o alto alemão para o alemão do sul, né? Mas é mais ou menos
é o mesmo alemão, vamos dizer assim, a grosso modo para a gente só conversar. Eles têm a mesma origem histórica, têm mesmos contos de fada que eles cantam para os seus filhos, é o mesmo, do norte para o sul, do leste ao oeste, aqui na região da Alemanha. Só que é um país totalmente dividido, com principados, bispados, ducados, reinos, repúblicas. Eram vários estados alemães que não foram unificados após as guerras napoleônicas. E aí não tinha, a França e a Inglaterra não tinham interesse que a Alemanha se unificasse. Eles tinham um receio grande que a Prússia tornasse infligisse a esses estados o seu modo de ver as coisas, não entendeu nada. E foi a Prússia que unificou a Alemanha. Então o nacionalismo unificou e criou a Alemanha, um país que é mais novo que o Brasil. O nacionalismo que juntou os alemães. O outro irmão do Império Alemão era o Império Austro-Húngaro, que viu o nacionalismo como um veneno, uma política assim que devia ser combatida ao ponto de que qualquer movimento que levantasse o nacionalismo como bandeira era considerado um crime de Estado, ou seja, tendo pena de morte. Porque o que era o Império Austro-Húngaro? Era um império de vários povos étnicos, tanto de origem germânica como de origem eslava. Então, o nacionalismo, que era muito defendido na Alemanha, para os germânicos da Áustria era um veneno, porque ia fragmentar o Império Austro-Húngaro. Por que eu estou falando isso? Porque quando houve a guerra, a Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo, veja, os alemães, é o principal parceiro de guerra do Império Austro-Húngaro. Praticamente quem trouxe a Alemanha para a Primeira Guerra Mundial foi o Império Austro-Húngaro. Como eles tinham um tratado, se alguém declarasse guerra contra o Império Austríaco, a Alemanha tinha lá que participar. Que é um parecido com os tratados que tem hoje, que se alguém invadir agora a Polônia, a União Europeia, a OTAN, vai lá defender a Polônia. Não é o que aconteceu com a Ucrânia, porque não fazia parte da OTAN. Então, como houve, a Rússia declarou guerra por causa da Sérvia, que é um povo eslavo, e a Rússia ela se enxerga como protetora de todos os povos eslavos. Isso vem desde o pan-eslavismo, lá no começo do século XIX, por causa da guerra napoleônica. Eu comecei no mundo. Então, a Rússia declarou guerra contra o Império Austríaco, e aí já foi o efeito dominó. Aí a Alemanha declarou guerra contra a Rússia, e por um caso de um tratado com a França, aí a França declarou guerra contra a Alemanha. Aí um ficou declarando guerra contra o outro, porque estava um também declarando guerra contra o outro. Para os alemães que estavam sendo parceiros dos austríacos, o nacionalismo era uma coisa boa. Os austríacos eram um veneno. Durante a guerra, para tentar desagregar o empenho militar britânico, que era extremamente forte, se a gente olha, a Inglaterra foi a maior força militar do mundo. Só que eles tinham uma força naval muito grande, mas o exército deles era muito pequeno, porque não tinha uma população grande, mas eles tinham um exército grande, então não era de ingleses, era o quê? Sul-africanos, um monte de africanos. O cara estava um dia desse caçando zebra, de hora para outra ele estava com um fuzil lá perto do Marne, Rio Marne, lá morrendo, afogado numa poça de lama, por causa de um buzeiro que jogou lá uma bomba, explodiu, virou um buraco enorme e o cara estava morrendo atolado na lama. O cara saiu lá caçando zebra, leão, o iaco, sei lá o que tinha lá na África, e de hora para outra ele estava lá, por ordem do rei, a participar de uma guerra mundial. Ou o camarada que era indiano estava lá rezando para Shiva lá, ou para qualquer outro deus, e de hora para outra ele estava lá na Europa, mas nunca não tinha nem ideia do que existia aquele lugar, lutando por um povo que não estava na guerra. Então, para tentar diminuir a força militar da Inglaterra, o que os alemães fizeram? Criaram uma rede de espionagem imensa e começaram a patrocinar vários movimentos nacionalistas na África e na Ásia. Esses movimentos nacionalistas foi exatamente o embrião desses movimentos, desses projetos da Alemanha, para tentar diminuir a força do poderio militar britânico, foi o que deu origem depois ao movimento nacionalista que criaram a independência da Índia, a independência do Egito e a independência dos vários países africanos. A bomba foi de efeito retardado, mas eles tentaram fazer aquilo para tentar diminuir o máximo.
camarada não vai lutar por um povo que não é o dele. Então a ideia é essa. Então eles pegaram o nacionalismo, que era a bandeira dos germanos, dos alemães, e levaram para outros países para tentar desagregar o império. Por que eu estou citando esse do nacionalismo? Porque o nacionalismo para um povo pode ser o seu núcleo unificador, feito no Brasil hoje em dia, o nacionalismo, o patriotismo, que juntou povos totalmente diferentes. Você vê o que é que aconteceu no Brasil hoje, essa união entre várias classes populares em torno de bandeiras comuns. Tem um sentimento nacionalista forte. Então, é fácil você lutar pelo seu povo quando há esse sentimento romântico nacionalista. Mas não lutar por um povo que não tem nada a ver com você. Então a ideia deles era simples. Vamos difundir o nacionalismo desses países para tentar diminuir a força do poderio militar britânico. O erosionismo, ele é mais ou menos isso. É muito provável, não vou bater o martelo, que o erosionismo não tenha força nenhuma dentro da Rússia. Então a gente vai estudar Dugin, pode estudar Dugin, realmente é importante. Só que você achar que na Rússia é o erosionismo que está mandando, ou que está norteando, obrigado, que está norteando a política deles interna, é complicado. É mais fácil dizer que é o outro, não exatamente o erosionismo. Mas é o erosionismo que está trazendo os adeptos, ajudando a trazer parceiros para ajudar a Rússia a não ficar tão isolada hoje. O erosionismo é uma espécie de mito fundador, né? Eles estão tentando criar isso para... Eu estou falando isso de fora, não estou falando dentro da Rússia. Da Rússia fica complicado de dizer algo, por quê? Porque você tem que estar lá. Mas se você está lá, você também não pode conversar muito, porque as redes sociais lá são muito bem controladas. Tanto da Israel quanto da China. É proibido as redes ocidentais instalarem, né? Instalar alguma coisa lá, não tem acesso, é tudo bloqueado, então eles criaram suas próprias redes sociais. Então, o que a gente vai saber de alguma coisa, o que é que está acontecendo hoje na Rússia, primeiro, vai ter que ler os escritores de ficção. Sempre, não estou brincando, você pode seguir a linha História da Rússia, o pensamento que eles acham do mundo, ou deixam de achar, o que eles acham de si mesmo. Mas existe uma literatura russa hoje? Tem. Do nada, até hoje a gente está descobrindo uma literatura soviética que a gente não tinha ideia. A gente achava que era a literatura soviética, era só aqueles literatos, aqueles escritores que eram ligados ao Maxim Gorky, que fazia parte do serviço secreto russo, ou serviço secreto soviético. Existia um sindicato, então as pessoas tinham sindicalizados, escritores tudinho, e não podia escrever qualquer coisa. Tudo que era escrito tinha que enaltecer o sovietismo, né? O comunismo. E principalmente o líder do momento. Se era o Stalin é um líder maravilhoso. Se é o Khrushchev, não, o Khrushchev, Stalin é nada, agora é o Khrushchev. O Brezhnev, não, agora é o Brezhnev. Entendeu? Quem são os pares do Putin? No entanto, nesse período existiam escritores bons. E alguns conseguiam levar seus, assim, alguns que escreviam alguns livros e conseguiam passar pela censura e eram publicados em outra língua. Por exemplo, o Dr. Zhivago não foi publicado na Rússia, foi na Itália. O original só foi publicado 40, quase nada, nem estava vivo mais. O Grossman foi um caso impressionante. Foi a primeira vez que um livro foi preso, não o autor. Levaram tudo dele. O livro só foi publicado integralmente aqui na Rússia em 2013. Integralmente. Porque depois que você lê, você vai entender. Porque ele faz uma equivalência entre nazismo e comunismo. Tenta imaginar isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadiram a União Soviética. Durante a Batalha de Stalingrado, que foi a batalha mais sangrenta que existiu na face da Terra. Foi ali que houve a grande virada, que começou a derrocada dos nazistas. Né? E ele escreve um livro onde ele começa a se questionar sobre o comunismo, porque ele começa a perceber, por que nós estamos lutando por esse regime se não há diferença muito grande entre um e outro? Na verdade, existe mais semelhanças do que qualquer outra coisa. Tem que imaginar um negócio desse.
Se você escrever um livro e não enaltecendo o líder do momento, você já é censurado, porque você não está elogiando. E seus pares, não precisa você publicar, não. Existia um poeta antes da Segunda Guerra Mundial, chamado Osip Mandelstam. Ele leu um poema feito assim: nós estamos aqui. Ou como você estava falando de infiltrado. Tinha um infiltrado. Ele leu um poema que ele estava. E esse poema, ele não tem um título, o pessoal colocou o título depois. Ele leu um poema que ele caçoava muito do Stalin. Né? Dizia que a mão dele era de minhoca, que o que ele falava, toda vez que ele abria a boca, saía barata da boca dele. Isso é uma coisa elogiosa, né? Aí ele falou esse feito que nós estamos conversando aqui. Saiu e delatou. Ele foi preso por causa de um poema. Mas foi preso, depois foi solto. Stalin tinha um agente dele especialmente para contar todo o sofrimento do Mandelstam até o final da vida. Não estou brincando, existe documento para isso, existe relatório disso, o cara descrevendo. Ele chegava para Stalin e dizia: olha, hoje ele bebeu uísque. Aperta, eu quero que ele se humilhe mais. O Stalin parava uma reunião séria para receber esse agente e o agente fofocava o sofrimento do Mandelstam. Até o ponto de Mandelstam começar a escrever escritos, enaltecendo Stalin. Aí falou: não, eu quero que ele sofra até o final. Tem relatório disso. Ele fazia questão de fazer esse relatório. Existe tudo lá arquivado, tudo bonitinho. Até o último momento, quando ele morreu por causa de uma falta de higiene que existia lá na prisão. O suplício do Mandelstam foi documentado. E o Estado tinha uma tara toda vez que ele contava sobre alguma decaída assim lamentável. Ele chorava, ele estava lambendo o chão, ele lambia as botas dos guardas pedindo perdão. Ele sentia prazer. É essa a diferença do Stalin para o Lenin. O Lenin era um psicopata. Ou seja, ele era uma pessoa que não tinha capacidade de discernir, ter conhecimentos morais. Ele não sabia o que era ruim e o que era bom. Ele sabia o que era vantajoso para ele e o que não era vantajoso. O Stalin não. Ele sabia o que era o certo e o que era errado, o que era o bem e o que era o mal. Ele optava pelo mal por puro prazer. Isso é uma coisa tão inédita entre os governantes que foi criado um estudo para isso, que acabou depois de sair num livro, né? Que é o famoso Ponerologia Política, né? Do Andrew Lobatevsky. O Andrew Lobatevsky foi o último de um grupo de estudiosos na Polônia que percebeu que o pior tipo de gente que existiu no mundo estava governando o seu povo. E aquilo era inimaginável, nunca tinham visto aquilo. Então ele começava a estudar a influência do mal. Quando ele fala o mal, não é o que a gente considera mal. É para estar falando mal do governo do Pernambuco, alguma coisa desse tipo, né? Fazer uma crítica, né? Mas não, ali eram pessoas sociopáticas que adoravam fazer o mal. O mal era política de Estado. É o que eu acho? Não, está no documento lá, tudo guardado, tudo fechado. Então eram sociopatas. Ao tempo para isso, eles tiraram um novo termo, chamado sociopatas. Pessoas que preferiam o mal acima de qualquer outra coisa. Peraí, o que é que provoca mais o mal para o pessoal sofrer aqui? É isso aqui, então faz isso. Aí isso explica a fome vermelha, que foi o Holodomor que aconteceu na Ucrânia. O Estado sabia que o pessoal ia morrer de fome. Eles sabiam que o pessoal ia se canibalizar, ia comer, nem ia esperar o cara morrer e já estavam comendo pedaços de pessoas. Gente que tinha preguiça de enterrar o cara, não vou esperar nem morrer, vou abrir o buraco e vou enterrar o cara vivo. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Ele fez isso pelo puro prazer de provocar um mal, para mostrar quem manda. Deixa eu fazer só uma pergunta. O professor Laura escreveu um livro que você citou, que é o Discurso dos Estados Unidos, falando sobre o eurasianismo. E chega um ponto do livro em que o professor Laura, com aquele estilo extremamente único dele, consegue provocar o Durin para que toda aquela máscara de homocismo, toda aquela máscara de delicadeza do projeto eurasianismo caísse por terra.
desse contexto que você acabou de falar, entre a pessoa que ele é mal por ser mal e a pessoa que ela é mal porque não conhece a diferença entre o bom e o mal, teria como a gente classificar o projeto Erasmus dentro desses dois contextos, ou não tem como a gente... O erasmismo, ele é, no momento, o que eu posso falar, assim, eu não sei o que é erasmismo dentro da Rússia, eu não estou lá. É limitação, eu não sei russo. Eu não tenho assim, contato com os bastidores do poder para saber o que está acontecendo lá, para escrever explodiu, bomba, urgência, Brasília ferve, né? O pessoal gosta de ver isso no YouTube. Eu não tenho contato, ninguém tem. E quem tem não vai falar, vai tomar o chá. O famoso Se chá. falar, vai tomar. Exatamente, né? Pergunta do Vitinem o que aconteceu. Ou outros desafetos do Putin. Entendeu? Imagina o cara que tem que provar as coisas de Putin lá né? Então, o que eu sei é que o erasmismo fora, ele é uma política de Estado para trazer parceiros para a Rússia. Povos que estão levantando a bandeira nacionalista. Se aquilo ali é de forma hipócrita ou não, não sei. E você vê a quantidade absurda de parceiros que ele atraiu. Se é ruim ou se é bom, não, ele está olhando para o umbigo dele e falou, ó, eu estou lutando contra traficantes. Eu não estou lutando contra ninguém. Pessoal, veja o que foi feito contra a Rússia após o conflito na Ucrânia. Eles isolaram. Nunca aconteceu uma coisa dessa. Nem no nazismo aconteceu isso. Não houve no nazismo, não vamos separar Hitler do mundo. Não, houve um bloqueio naval britânico. Até porque estava morrendo gente pra caramba, né? Viu lá os U-boats da Alemanha e afundava a torta direito qualquer navio. Mercantil, passageiros ou militar, tanto faz. Quer saber? Não é nosso, derruba. Aí entrou, infelizmente, um navio aqui brasileiro, né? Que acabou levando o Brasil para a guerra. Aí não teve. O Getúlio Vargas teve que se decidir, porque ele tinha uma inclinação, né? Aí não dá para apoiar um cara que afundou um navio cheio de brasileiro. E não foi uma vez só não, outras vezes também. Aí não tinha mais o que fazer. Então, mas nem isso o Hitler teve isolamento. A Rússia está passando por algo inédito. A gente está vendo algo histórico. Que o pessoal vai estudar, vai criar livros, tradições de estudo acerca do que está acontecendo agora. Que nunca um país foi isolado economicamente, nem Cuba, com o embargo econômico. O embargo econômico americano é proibir que os Estados Unidos comercializem com Cuba, não o resto do mundo. E isso também não impede de cubanos que estão nos Estados Unidos mandar dólares e mais dólares para os seus familiares que estão lá. E esses dólares que acabam movimentando a economia cubana. Se não fosse esse pessoal, a economia cubana já tinha caído há muito tempo. Quer dizer, são os refugiados cubanos que mantiveram por muito tempo a economia cubana. Principalmente quando a União Soviética se desmanchou, se desfez. Eles ficaram realmente isolados nesse sentido. Então, a questão do Erasmismo eu posso avaliar assim, fora da Rússia. Né? Fora da Rússia, ele está conseguindo adeptos de outros. E aí, independe se é uma ditadura, uma Venezuela, ou se é uma república mais ou menos constituída, feito o Brasil. Não estou dizendo que o Brasil é adepto, não é isso. Mas que dentro de um jogo de força política, o Brasil teve que se aproximar da Rússia. E aí eu acho que foi uma grande jogada do nosso presidente, porque como é que se defende de dois monstros desse tamanho? O globalismo ocidental e detém, assim, eles com um botão e desligam um país da economia e destroem. E não são presidentes, são pessoas privadas. Pessoas que têm como direcionar a economia no mundo. Se quer destruir, se quer criar uma nova crise, eles conseguem fazer isso. Eles sabem onde apertar. Eles não têm domínio sobre as consequências desses atos. Mas sobre provocar o ato, o desastre, eles têm. Então eles tentaram provocar esse desastre econômico com a Rússia, e a Rússia percebe que já está bem aliada com a China, que criou o seu próprio sistema, né, monetário, financeiro, para tentar já não ficar totalmente isolada do mundo. E hoje é impossível você isolar a China, no caso, né?
A China não está participando da guerra, por um lado, mas por outro está dando apoio financeiro e econômico para a Rússia. Senão a Rússia nunca teria entrado nessa enrascada aí contra a Ucrânia. Então, o eurasianismo hoje, ele é um atrator. Você percebe que ele atira para todo lado. Eu acho aquele símbolo deles fantástico. Eles estão atirando para todo lado. É uma forma de ele tentar se juntar com outros povos que sentem o peso do globalismo ocidental. Eu lembro de um vídeo, eu não lembro agora qual presidente, se é da Estônia, se é da Bielorrússia, é daqueles países ali bálticos, né, que faziam parte da União Soviética. Eu acho que esse vídeo circulou muito nas redes sociais durante o início da pandemia. Por quê? Por causa do fique em casa, a economia de ver depois. Então, alguns países estavam sofrendo economicamente. Por quê? Porque a economia deles, eles dependiam muito de exportação, de conexão com outros países na Europa. E eles fechando tudo que era fábrica, tudo que era comércio, eles estavam começando a entrar numa crise econômica absurda, bem antecipadamente mesmo. O Brasil, por ser um país enorme, tudinho, assim, os efeitos demoram. Demora um pouco a coisa acontecer. Está começando a sentir os efeitos agora. Isso vai se prolongar ainda. Então, lá, por ser um país muito menor, é um daqueles 3 países. Estônia, não é Bielorrússia, não, Estônia, Letônia. Ou Lituânia, foi um desses 3. O presidente falou que um cara ligado ao sistema financeiro, de banco de reais, chegou para ele, olha, você tem que adotar o lockdown. Não sei se você já viu esse vídeo. Ela falou, como é que eu vou adotar o lockdown? E não concordam com isso. Não, a gente vai emprestar um dinheiro para vocês e vocês vão conseguir sobreviver durante a pandemia. Mas vocês têm que instituir o lockdown. Aí ele fez esse vídeo e compartilhou, dizendo a sinuca de bico que estava, ó, se eu não aceitar esse dinheiro, a nossa economia vai para a boca roda. Mas é um engravatado, é um CEO de uma empresa privada que está dizendo como eu tenho que gerir uma crise enorme dentro do meu país. E ele falou, posso fazer o quê? Eu tentei entrar em contato com outras lideranças, outros governantes da União Europeia, e eles falaram logo, aceita. E ele, não sei se você chegou a ver esse vídeo, um dia você encontrava lá, o Flávio falou desse vídeo aí. Eu não lembro qual era o pai, se era o presidente da Letônia, ou da Lituânia, ou da Estônia. Foi um desses 3. Né? E aquele vídeo ficou muito famoso naquele momento, porque mostrava que a pandemia tinha mais algo do que só a questão da saúde. Né? Então, há vários países que sentem o peso do globalismo, não quer participar daquilo. Mas assim, ou a gente aceita ou a gente vai ser isolado. Viu o que fizeram com a Rússia? Com a gente é um tiro. Qual o problema do Brasil? O Brasil tem que saber lidar com 2 coisas. Olha, não pode se agradar nenhum nem o outro. O que é que tem que fazer? Mas o que o Bolsonaro está fazendo agora. Tentar se beneficiar. Olha, ele está me oferecendo mais. Você me oferece mais? Olha, o outro está me oferecendo melhor do que você. O que é que você tem para me oferecer? E ele tem que jogar assim, ó. Mais ou menos o que aconteceu com o general Franco durante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil não participou. Aí muita gente diz que ele é nazista. O que é que ele fez? Fez um acordo com o Hitler. Ele disse, olha, nós vamos apoiar vocês, mas não vai mandar nenhum soldado. Porque nós estamos nos reconstruindo, houve a Guerra Civil Espanhola, tudo. E o que é que o Franco fez? Até hoje, nas memórias que o Hitler deixou, só palavrão relacionado a Franco. Porque ele disse que esse espanhol só faz me pedir dinheiro. E foi o que aconteceu. Ó, me dá um dinheiro aí para poder reformar aqui, para poder ajudar lá na frente, você vai precisar da gente. Entendeu? Então o que o Franco fez fazer é isso. Então a reestruturação da Espanha foi com a ajuda de Hitler. Com uma promessa que nunca se cumpriu, de que os espanhóis iam ajudar Hitler lá na frente. Foi um gênio. O que ele podia fazer? Sangue latino. Não é um discurso, é ação. Toda ação política não é o que o cara fala, é o que faz. E infelizmente quem vai ver só o resultado depois. Então muita coisa que o Bolsonaro está fazendo agora é só vai ver o resultado depois. Então, muita gente está reclamando algumas coisas, agora na frente. Rapaz, foi uma jogada de gênio. Isso a gente dá para ver agora. Você não sabe como lidar com o expulso. O que pode fazer é exatamente o que ele está fazendo. Tenta tirar proveito de um do outro. Olha, ele está me oferecendo mais. O que é que você pode me oferecer mais do que ele? Né? E aí o que é o complicado disso? Por que tem tanta gente aderindo ao eurasianismo? Da mesma forma que o pessoal está defendendo o PCO hoje em dia. E como é que a gente vai ser contra o PCO? Ser a favor do armamento? Eu sou do PCO e nem sabia.
Entendeu? Eu vou dar um Qual foi o único partido de esquerda que estava defendendo algo? Quem é que estava criticando de forma até mais contundente o Alexandre de Moraes 2 anos seguidos? Na verdade, 3 anos, para ser mais exato. Quem é que estava pedindo impeachment da Dilma? Todo mundo, até prisão de Lula. Era o PSOL. Junto com o PSTU. Depois eles voltaram atrás e o PSOL conseguiu manter. Mas o problema aí, né? Não é somente isso não. Quantos conservadores adoraram isso aqui? A China, aí, o Brasil tem que copiar a China. Não estou falando nem da Rússia, eu estou falando aqui da China. Quem é que a favor aqui, ó? Ó, nós não vamos aceitar aqui, vamos afeminar nossos homens, não. Ó, nós não vamos aceitar esse lixo erótico, pornográfico. O Ocidente está estragado, nós não vamos aceitar mais isso. Agora podemos virar também adepto da China? Pois não? Me permite uma parte, por favor. Que, como você estava dizendo agora há pouco, que na política não importa mas a ação. Quando o Aristóteles percebe que há uma diferença entre o discurso do agente e a ação do agente, ele praticamente cunhou a ciência política. Definiu o conceito de ideologia. Ideologia é discurso do justificador. E a gente político do estudioso da política. Então, partindo disso, se o eurasianismo ele tem um mito fundador que justifica a ação dele na política externa, ou seja, ele diz que ele está agindo em face de uma união dos povos eurasianos, que tem aquela coisa de talocracia, telurocracia, que eles são povos telúricos, por isso que eles não têm força, não tem aquele ímpeto da água que a gente aqui no Ocidente tem, que é por isso que a gente prefere democracia, pelo menos é o que eles dizem, e para eles é um negócio mais sólido como a terra, por isso que eles preferem regimes autocráticos. Se ele age na política externa em face disso, e na política interna a gente sabe ou não se é em face disso, eu posso dizer com alguma convicção que o eurasianismo é uma ideologia, ou seja, um discurso justificador com ação. Não, é uma ideologia, não estou negando isso, não. Eu vou dar um exemplo. Eu estou estudando sobre o século XIX, porque a minha tese, isso foi, eu só peguei muitas dicas, assim, o professor Olavo fez um monte de coisa, então eu só peguei algumas coisas e dentro da minha responsabilidade estou tentando estudar isso, e eu percebo que, assim, a gente não saiu do século XIX. Tudo que acontece hoje já aconteceu antes. Toda a estrutura de dominação mundial já existia no século XIX. O que mudou foi a sofisticação da tecnologia. Na verdade, dentro da Babilônia, né? Então, século XIX. Aí eu tenho como provar isso, provar Eu digo mesmo. assim, que essa ânsia de parte de uma elite dominante de controlar todo o espaço geográfico da Terra existe desde o Império Babilônico. Aí isso é questão do Império. Isso. Que a gente vai tocar isso no final. O Império está parte da história. Você quer estudar o mundo, estuda o Império. Alguém sempre estava um certo grupo social, povo, cidade, estado, estava dominando outras regiões. E sempre tem essa característica, nós temos uma cultura, a nossa é a principal. Vamos abolir a sua cultura, a sua religião, suas crenças. Mas, em última instância, é a nossa que mandamos. Vamos lembrar do julgamento de Jesus? Quantas instâncias passou para ele ser sacrificado? Ele foi primeiro julgado pelos judeus. Pelos hebreus, não. Só que não pode mandar a morte pelos hebreus. Por quê? Tem o STF romano. Então, ninguém podia mandar a morte. Tem que passar pelo Pilatos, que era o representante do Estado romano. Foram 3 instâncias no caso de Cristo. E o que é Roma? Roma, família. Oligarcas. Famílias que tinham exércitos. Não eram jagunços, exércitos. Todas as grandes famílias que formaram Roma tinham exércitos. O exército romano era um exército privado junto. César tinha o seu exército, se juntou com outro exército de outra família. E aí que é o ponto. Todo mundo fala sobre raça. Todo mundo tinha uma ideia eugenista. Todo mundo. Inglaterra, Estados Unidos, até Brasil. Foi por causa do movimento desse eugenista que se vigorou no Brasil que a gente teve um dos maiores intelectuais do Brasil, que para a nossa sorte é pernambucano. O Gilberto Freire. O pessoal que trazia o aranismo para cá. Lembra? O mundo inteiro, a eugenia era moda.
Quem não pensava dessa forma, de que existia uma raça superior no seu lugar, lá no território que você morava, era visto como atrasado, como negacionista. Você está negando a ciência, você está provando que existem raças superiores. Isso era comum. Todo mundo de elite pensava dessa forma. De onde nasceram as ciências sociais? Qual a ideia? Até hoje, a uma meia-culpa eu falo hipocrisia, mas eu posso chamar de, existe essa, como eu diria isso em termos técnicos lá, psicológicos, é uma histeria. Assim, hoje existe um movimento chamado neocolonialista. Assim, você vê todo um movimento dentro das ciências sociais tentando rever as próprias bases das ciências sociais. Porque para ele as ciências sociais, quando foram criadas, assim, ele tem um legado bom, legal, você criar a ciência social, mas ajude vocês, foi ter que criar a ciência social, ponto. Não vamos adotar aquilo, por quê? Porque era uma visão eurocêntrica de que os europeus eram a referência de raça e os outros povos tinham que ser comparados conforme os europeus. Então, o povo atrasado, não atrasado, quem é a referência para saber se era atrasado ou não atrasado? Se não era um povo próximo ao europeu, era atrasado. Quanto mais perto do europeu, era avançado. A Argentina. Esse pensamento existe até hoje. E não estou brincando. O presidente da Argentina, um dia desses, chamou a gente dizendo que a gente era... Eu não estou distorcendo, está falando literal dele. Você não imagina a moça falar um negócio desse. Ele falou, não, nós somos superiores. Nós temos uma certa, não falar superior, nós temos uma certa supremacia, vai na mesma, né? Porque nós somos dedos dos povos europeus. O povo europeu é italiano, francês e inglês. Nós viemos no navio. Russo Vocês não é nem considerado europeu. Eslavo não é nem polonês, não é nem periferia. Mostadinha, ninguém mostadinha aqui não, né? Não é nem Recife, não, porque Recife é o quê? Boa Viagem, Espinheiro, Casa Forte. O Jangue é Europa. Jangue é a República Independente do Jangue. Aí tem até o meme, né? Na Europa mesmo, o produto eslavo, o que era o pan-germanismo? No fundo, os germanos eram superiores aos eslavos. O que é o pan-eslavismo? A reação contra o pan-germanismo. Até hoje isso, atenção, isso faz parte da história. A gente não pode estudar as coisas como se tivesse nascido do nada. Existe um passado. E esse passado não saiu. Às vezes muda o nome. Certos comportamentos não mudam. Vira e mexe, tem algum clube ou seleção ali de algum leste europeu sendo penalizado pela UEFA. Por causa de um gesto que ele acha que é nazista. Um deles era a Ucrânia, era nazista. A Polônia era nazista. Todo mundo falava aqui. A Polônia ainda tem um movimento nazista, falou um jornalista aqui brasileiro conhecido, não lembro se foi o Guga Chakra. Deve ter sido besteira. Se não foi o Guga Chakra, foi algo Guga Chakrável. Né? Se não foi dele, eu peço desculpa, mas é algo que eu acho que sairia bem da boca dele. E um monte de gente falou que a Ucrânia era nazista, a Polônia era nazista, a Hungria era nazista, extrema direita. De uma para outra, a Polônia se tornou linda e maravilhosa, o cume da civilização no leste europeu. Por quê? Então, na União Europeia, agora sim, elegeu. A Ucrânia era nazista um dia desse. Agora não é não. Era defensora das liberdades, dos direitos e das garantias individuais no mundo, contra os opressores russos. De uma para outra, a Rússia, que não podia ninguém falar mal, se tornou o bicho-papão do mundo. Né? Se tornou o maior mal do mundo. O discurso muda pra caramba, né? Agora eu suspeito que é mesmo. Mas voltando só para comprar a questão do eurasianismo com o nazismo. Você vê, o nazismo, como nós vemos hoje, é um produto recente. Naquele momento e antes dele, nós não sabemos o que era nazismo. Só internamente lá na Alemanha. E que estava sofrendo. Fora, havia relatórios seguidos de coisas abomináveis que estavam acontecendo, não na Alemanha, que nem os alemães queriam isso na terra deles. Era na Polônia, era na República Tcheca, ali na Boêmia, Morávia, né? Era ali na Ucrânia, os famosos campos de concentração. E campo de concentração e campo de extermínio. Não existia campo de concentração na Alemanha. Pegava o judeu, manda para a Polônia para morrer lá.
na nossa terra sagrada, não. Então a ideia do nazismo, povo ariano, superior, nessa história, o pessoal que fazia parte ali do Oriente Médio foi aceito também como ariano. Outros povos ali na África foram aceitos como ariano. Quer dizer, o que nós vemos como ariano, nazista, é uma coisa elástica. Qualquer um pode entrar. Qual é a chave para a entrada? Nos apoiar. A decisão política. É decisão política. Não tinha esse negócio de seleção genética. Era um discurso. Que Mas variava, no ponto sempre que valia, assim, você está nos apoiando, então você é um povo superior. De hora para outra você torna um povo superior. Feito um dia desse era nazista e agora você é um povo super civilizado, democrático, republicano, liberal. Isso aconteceu. Isso é datado, isso tem história. O Yasser Arafat deve a história dele. Ele começou, foi treinado pelo movimento ligado a Hitler. Né? Depois perdeu, o pessoal meio que escondeu essa história dele. Mas é só pesquisar. Isso aí não tem como esconder. Então, como é que nós chamamos de pegar um árabe, ariano? A ideia que nós temos de nazismo é o estereótipo. Os nazistas só aceitavam os germanos, o pessoal do olho azul, árabe. Não, qualquer um que aceitasse ajudar os nazistas, o Império Alemão, era ariano. Então o evasianismo é mais ou menos isso. Existe uma carga racial grande. Tanto que o pessoal fala, isso aqui é nazista. Mas chega aquele ponto da questão do eslavismo, nós vamos defender o nosso povo eslavo do Ocidente. Olha o que aconteceu lá, a gente está querendo copiar os outros, esse pessoal que a gente achava que era o cume da civilização, veio aqui e provocou a maior barbaridade do mundo, a França. E depois veio que coisa engraçada, se tornaram aliados. Né? Então, se a gente pegar só um elemento e considerar aquele elemento como coisa fundante, a gente vai entrar em rascada. Aqui, a China defendendo a questão de menina, 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 menina. Aí são conservadores. Eles proíbem que muitas crianças acessem game porque aquilo faz mal. E faz mal. Eu não estou errado nesse ponto. Aí são conservadores? Só tem notícia boa. Eles são Não, mas eu estou falando, imagine, isso aqui qualquer um poderia falar aqui, não, isso aqui é um conservador. São maravilhosos. Lá esse negócio do. Agora é um povo extremamente xenófobo. Não sei se você viu um comercial que o cara entrava, era um preta, né? Isso, você tá na máquina de lavar, ele transformaram ele já um chinês. Tenta imaginar um negócio desse por aqui. Não sai amarelo, né? Os netos estariam pagando pelo que os pais fizeram. Os avós fizeram. Eles fizeram isso lá no Vamos da Caradura. Eles são extremamente xenófobos. Que conta muito que é também a Rússia. Que tem uma história muito parecida da China com a Rússia. De invasão, né, de outros povos lá. É um povo extremamente xenófobo. Então se a gente for ver, só pegar aquele elemento e considerar, isso aqui é conservador. O conservador, ele tem que ser um elemento dentro de um plano maior. Então você dá o pessoal defendendo um armamento. Eles são conservadores que nem nós? Não. Né? O conceito de conservadorismo foi totalmente deturpado, né? Eu tenho um receio de chamar algo de conservadorismo, né? Então, a coisa está tão estereotipada que chegou um ponto que eu achei muito bom esse meme, né? Eu vi essa parte aqui meio tosca, de que a Rússia é o PCO e o globalismo ocidental é o PSOL, porque o PSOL defende certas coisas que nós defendemos e o PSOL defende tudo aquilo que nós somos contra, que é aborto, que é ideologia de gênero. Então o globalismo ocidental é o PSOL. E o PCO é nós. Vamos pegar em armas. Burguês. O pessoal tá Isso eu vou trazer esse trecho do Olavo, que ele fala exatamente isso, a respeito do livre mercado. Teve um momento que os Estados Unidos, no acordo lá, isso foi durante o governo de Barack Obama. Eles transferiram aqueles mísseis que interceptam mísseis. Um sistema lá avançado de mísseis, negócio espetacular, né? Ligado com radar, para Coreia do Sul. Só por causa disso, a China proibiu os chineses de um ano viajar turismo
para a Coreia do Sul. Eu falei, isso é nada, embargo. O quê? Adivinha qual era o principal motor econômico da Coreia do Sul? O turismo chinês. Aqui foi um ato de guerra. Só que a Coreia do Sul não é contra a China. Foi um ato de guerra. A guerra hoje se dá de outra forma. Ou seja, o cara usou o turismo como um ato de guerra. São chamados soft powers, né? Cultura e economia. Então, você pode pegar um elemento e transformar, qualquer coisa pode virar um instrumento de guerra. Qualquer coisa pode ser instrumento para difundir sua ideologia. Eu estou precisando de adepto, então aumenta, vamos tornar mais elástico essas coisas aqui. Cuidado com o discurso, é a ação que conta. Então, o eurasianismo, propaganda, marketing, né? É feito propaganda do pessoal um dia desse. O pessoal é o partido da solidariedade, não é lindo solidariedade? Né? Quem é que conta ser solidário? É isso? Então, é o que efetivamente é necessário para implantar o projeto de governo deles. Vamos concentrar o poder num grupo de pessoas privilegiadas que conhecem o rumo da história. A história está na mão deles porque eles conhecem o motor da história. Quem é a história? É a classe operária trabalhadora. Já não é mais a classe operária trabalhadora. São as minorias que foram sempre perseguidas pela elite branca, capitalista, quem mais também para me ajudar aí? Também patriarcal, machista, quem mais? Heteronormativo. Heteronormativo. Você entendeu? Não interessa se vocês estão defendendo algo. O fim é, eu tenho que ter mais poder para construir um mundo melhor. Concentração de poder. É essa marca que os imperialismos novos que diferenciam do imperialismo antigo. E aí que nessa diferenciação conceitual importantíssima. O globalismo é uma espécie de imperialismo. Só que um imperialismo diferente. Enquanto o imperialismo anterior ele tinha um caráter geográfico territorial, de comandar certa região, o globalismo ele tem o intuito de reconstruir o indivíduo e a sociedade a partir de uma visão que ele tem do que é bom e do que é certo. Ele quer modificar a natureza humana. Isso nunca ocorreu antes. César nunca pensou nisso. O faraó, Gengis Khan, os reis babilônicos, estou falando tudo do império. O Xerxes, Ciro, Alexandre o Grande, ninguém pensou em reconstruir a natureza humana, remodelar conforme a sua semelhança. Não, vocês vão ficar igual a nós. Eu vejo um pouco diferente. Eu acho que eles não querem modelar de acordo com o que é bom, o que é certo. Não, é bom que é certo para eles. Não, de vista deles. Não que o que é bom, o que é certo para eles, mas o que é mais conveniente para eles. Porque, na verdade, eles não estão querendo tornar a sociedade e a humanidade melhor. Pelo contrário, está querendo tornar mais burra, mais escrava, mais... Eu aconselho a você ler os documentos de todos os fóruns, de todas as reuniões deles. Vou dar um exemplo mais recente. Todo mundo vai ser feliz com um salário pequenininho. Isso aí está sendo difundido para todo mundo. Mas isso porque eles acreditam? Porque eles acreditam que vocês estão tendo capacidade de consumo, desde pequeno. Eu tive que comprar um livro para o meu filho, dizendo lá para ele, bem novo, que o consumo é um negócio diabólico. Que o maior mal do mundo é o consumismo. Sim, mas preparou a mentalidade. Preparou o valor. Você acha que ele vai criar um entrave agora para todo mundo ter um salário mínimo universal? Não, acabou, não. Ele destravou. É a nova retórica do Lula, né? Porque ele não falava isso em 2002, né? Ele já preparou a mente para você receber aquilo. Sim, exatamente. Mas eles querem que todo mundo acredite que você não vai ter nada e vai ser feliz porque eles acham que isso é realmente o ideal. É isso. Ou porque eles acham que assim as pessoas vão ser mais aí é complicado, veja só. Mais poderosos. Aí é complicado, eu não sei. Eu acho que é por aí. Aí está no limite, veja só, está no limite. Existem assim. muitos que financiam isso porque acreditam que isso é o melhor caminho para o mundo. Um monte de gente. É um monte de gente com dinheiro, poder. O pessoal acha que gasta dinheiro, os netos não vão ter poder.
Não tem como. Existe essa mentalidade. Por outro, o pessoal que pensa exatamente como você está falando. Olha, existe um pessoal superior aos outros, esse pessoal não sabe governar seu próprio mundo. Nós vamos dizer para eles como eles têm que viver. Mas é Mas isso. isso que você Sem está falando dúvida. Isso é é como século chegar nessa XIX. situação. Eles vão ter que quebrar a tua coluna vertebral. Exato. Porque tem muita gente que vai dizer, ok, então você vai dizer, não, mas eu não quero isso, então vamos quebrar. Então é o quê? Você é fascista, machista, branco, Negacionista. hétero, O que eu vejo. Veja só as amarras que estão eu acontecendo. percebo é que o que Vem eles cá. querem fazer isso O não que é que porque o acham Trudeau fez lá para desarticular todas aquelas manifestações contra ele? Quem? O Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, bloqueou as contas. bloqueou as contas. Ah, deixa eu ver como foi fácil bloquear as contas. Porque é tudo digital. Claro. Eu vou fazer o Pix. O que o Lex Luthor está Você não ganha. Qual foi o momento que você pegou em dinheiro? Só se for coisa grande, olha lá. Se fosse para um pirulito, porque a tia não vai aceitar Pix para comprar um pirulito. Agora Um sim. sacolé, até isso, para comprar um atrasado. Então você vai precisar. O cara tá com O cara vai comprar uma caraboleira, cartaz, Pix. cartaz, É filho. tudo Pix. Bobear, o mendigo Cartaz vai de ter sinal. escola, Você não vai pega, ter veja só, Pix. você está sendo preparado para não pegar mais dinheiro. Aí você fala, eu estou dizendo isso. Não, são eles. A coisa está tão clara que eles não estão escondendo. Não. Exato. Não estão É igual escondendo. que tá aí, Olha, cara. ninguém vai pegar em dinheiro. Estou dizendo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica falaram isso. Até 2026 só vai ser aceito você pagar a coisa até valor 1.000. 1.000 em diante, só digital. Na Itália já é assim. Não é assim? Pronto, ótimo aí. E Então não- tá bom, só digital. isso é assim, todo mundo tem que aceitar. Se não aceitar, Então, Você deixa, vai ser deixa eu contar um excluído, negócio você vai ser- bacana. Não sei se vocês passaram por isso. Flávio, falta quanto tempo aí a sua conferência? 3 horas. Não tem eu já não, estava isso é um já assunto de discutindo. Depende do dono da sala. Não, tranquilo, que se a doutora pudesse falar também depois pra gente um pouquinho sobre a experiência mais pragmática, que a gente tem o teórico e seria também a pragmática, seria também muito bom. Mas, por Eu vou exemplo, te dar um exemplo disso. Minha mãe viajou e disse, Helene, pelo amor de Deus, faça tudo, mas pague meu imposto. Eu estava com cartão já atrasado há 3 meses. O salário na conta eu não conseguia pagar. Você nada- Para eu tirar o meu dinheiro, eu tive que pagar Sabe quando você o guarda- cartão. Guardar dinheiro no colchão, valoriza. Virou seguro. Valoriza. Só se você transformar aquilo em barra de ouro. Aí vem o discurso da insegurança, de andar com E quem dinheiro, fez isso? blá, blá, blá. Transformou o seu lastro em ouro. Adivinha? Rússia e China. Eles não quiseram ficar presos ao dólar, porque o dólar está no mundo dos Estados Unidos ou do globalismo, que eles chamam de globalista, né? O rivais dele. Você entendeu? Então, assim, as coisas são impostas pra gente. E o próprio dólar já não tem mais lastro na quantidade de ouro em que ele foi emitido. Então, Era no início. Mas só para Por isso que finalizar, eu não tenho mais cartão. né? A gente, o quanto é complicado isso, mas a gente pode entender algumas coisas seguindo certos caminhos. Há muita gente, a Rússia defende a família, defende. A Rússia defende o nacionalismo, defende. Mas para por aí, a Rússia não defende o aborto, entendeu? A Rússia defende a família, mas o principal não é a família. A gente volta àquela história, a aula de história que a gente tinha lá atrás, aí via a aula de história de verdade, o professor lá de história, na quinta série, dizia pra gente que a sociedade grega era formada por uma família, depois gêneros, nomes, existia uma família se junta com a outra e se protege. Esse grupo de família se junta com outro grupo de família para se proteger. E assim é formado o Estado. A Rússia ele defende a família, não a formação de vários grupos. Os únicos que conseguiram fazer isso se chamam máfia russa. Que lá, você não sabe o que é governo, o que é máfia russa lá. Né? Então, é o que é no Brasil. A pessoa se sente atomizada. Não existe aquela hierarquia. É o Rio de Janeiro. Era o que o Brasil era. Isso no Brasil se perdeu. O Brasil era isso antes. As pessoas se ajudavam. Pô, eu perdi emprego, não, fulaninho ali. Existia um laço. O PCC, da onda de Marcola, né? Segundo Isso que acontece a- com o PCC é o que acontecia de forma natural no Brasil. Ninguém chegou e disse para o brasileiro fazer isso. O brasileiro fazia isso. Até o fulaninho que você nem sabia que existia, que estava ali naquele meio, mas sua avó tinha contato. Não, manda ele para cá, ele vai trabalhar comigo aqui no operador de caixa. Não é muito, mas pelo menos ele vai poder comprar o leite ninho, né, o Italac, o Piracanjuba, né, para poder ir lá levar para o menino. E eles se ajudavam. Não, a gente vai ajudar aqui a pagar as contas, tudo e tal.
Isso se quebrou. Isso ainda é forte no interior. Quem é no interior sabe. Isso ainda é forte no interior. Quando você vai entrando na área urbana, parece que a coisa vai atomizando e você se sente extremamente isolado. Por isso existe essa atração tão grande de jovens para o crime. Porque aquilo que existia na sociedade antes, que recebia aquela pessoa, às vezes era muito comum no interior. O pessoal vibrava, olha, sei lá, Itapetinga do Norte. Vamos financiar esse boy aqui porque ele terminou o curso rapidinho. Ele vai ser o primeiro engenheiro de Itapetinga. O pessoal se juntava e bancava o estudo daquele cara para lá, só para dizer, eu ajudei. E ele sentia mais orgulho do que o pai, às vezes. Todo mundo sentia orgulho, não. Todo mundo ficava falando, não. Você conhece fulaninho, tá, Tom? Foi o primeiro engenheiro civil formado lá na Universidade Federal da Bahia, não sei o quê, ou na Pernambuco. Isso acontecia muito. Ainda não sei como é que tá, mas eu lembro muito disso quando eu era mais novo. O primeiro engenheiro civil, o primeiro... não precisa nem ser juiz, o primeiro advogado que saiu lá de Vertentes, foi para... formado na Universidade Federal de Pernambuco com professor, não sei o quê, ele falava todo o currículo. Aí o pai está falando isso, não, era o cara ali da mercearia que ajudou a bancar o cara a ficar pagando para o cara ficar ali na casa estudando, lá ali na cidade universitária. Isso é muito comum. Quem faz isso hoje? O PCC paga o cara fazer o curso e vai ser o próprio advogado. Olha, se fosse o nosso ministro, mano. Então, por que eu estou falando isso? Vamos voltar para a Rússia. Isso aí é a sociedade tradicional, conservadora. Né? Na Rússia, tem uma facção que se chama família. Ele defende a família como família do norte. Tem uma facção criminosa que chama esse nome. Na Rússia, ele defende a família, mas assim, de um sentido assim, eu não quero que o Ocidente venha aqui e destrua a nossa família. Mas essa família, ela é propriedade do Estado. A coisa era muito forte. Vou dar um exemplo. Tem uma obra chamada O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. E ela conta um caso que é impressionante. Uma senhorinha, né? Que ela fala, pô, bom tempo era na União Soviética. Por quê? Porque tem uma pessoa que era... Hoje eu tenho que ir no mercado e tem lá várias opções de creme dental e eu fico confuso em qual escolher. Na minha época, o Estado fazia isso por mim. Eu não precisava perder tempo para isso. Entendeu? Eles tinham essa nostalgia do Estado dizer tudo o que eles deviam fazer. Mas isso é só lá. Como é que é a gente aqui? Aqui é a mesma coisa. Você acha que o pessoal adora? Né? O Estado paternalista. Tudo. Tem certa... Lá, então, a família, ele não tem aquele conjunto de famílias que se juntam para se defender. Não, a família é ligada totalmente ao Estado, ao aparato burocrático. Uhum. Então, mexer na família dele, ele está mexendo com o Estado. Entendeu a defesa dele, da família? Não é a família nossa tradicional, católica, conservadora, nada desse tipo. Então a gente vê na aparência, realmente ele defende isso. Não estou dizendo que eles não defendem isso. No entanto, é dentro do contexto deles. E dentro do contexto deles, olha, não fica legal, não é legal. Então, eu uso muito esse meme, né? Tudo é meme agora na internet. Destruição do Ocidente. Mas peraí. Quem está atacando o Ocidente é o islamismo? O islamismo é de onde? É de outro planeta? Faz parte também do Ocidente. Os comunistas. O comunismo saiu de onde? Da Tailândia? O comunismo saiu do país mais desenvolvido industrialmente do século XIX. Dos dois países mais desenvolvidos industrialmente do século XIX. Ali o sul da Alemanha, Renânia, onde nasceu Carlinho, o famoso Carlos, né? Marx. E depois foi para onde? E foi bancado sua vida para a Inglaterra. Na Inglaterra, no século XIX, você pode estudar qualquer coisa, de coisa pequena, do que era feito aqui no Império do Brasil, até coisa grande, a partilha da África. Lembra do Enem? Estudava, cair na prova. Então, a partilha da África. A coisa só era acordada
se a Inglaterra dissesse ok. Enquanto ela dissesse ok, estava em aberto. Então, o comunismo para surgir não foi algo que por conta própria, sem com forças das suas próprias pernas, não. Ele teve uma ajuda substancial de uma elite poderosa, assim, ó, você vai estar no mundo para fazer o nosso serviço. Por que saiu depois da rédea dele, né? E se tornou essa monstruosidade. Mas no início, o comunismo ele foi permitido. E o que permite? Quem tem esse poder de dizer que podia e que não podia. No século XIX. Entendeu? Então, o Ocidente, eu ia falar, o que está atacando o Ocidente? O próprio Ocidente. O comunismo foi para a Rússia. Não foi que nasceu de lá, não saiu lá da Sibéria. Entende? Então, o principal alvo dos 3 projetos, como o professor Lado fala, o socialismo russo-chinês, o mercantalismo, o capitalismo ocidental e o califado islâmico, é isso aqui. É o cristianismo. Isso não é... Isso aí não é apologia, não. Dá para provar isso cientificamente você sendo ateu. E vai ter que aceitar. O único religião no mundo que faz a diferenciação entre Estado e religião se chama cristianismo. A única. Todas as outras tradições há uma mistura entre Estado e religião. O ponto de que o que era antigamente a antiga ordem mundial? O governante ou era um deus, ou era um semideus, ou era um bastardo de Deus. O governante era visto como uma divindade. Ele, tanto que ele era sacerdote. Né? Então, você está lidando com o governante, é a mesma coisa que você está lidando com os céus. Ele que diria os rumos da sociedade, porque ele tem ligação direta com o divino. Nós somos aqui os estagiários, ou nós somos office boy de um plano maior. Toda a sociedade antes do cristianismo era assim. E por muito tempo, em vários lugares, era assim. O povo asteca era assim, o pré-colombiano, todos os povos pré-colombianos eram assim. A China, o imperador, era um papa. Tudo na vida do imperador chinês era ritual. Tudo. Desde a hora de acordar até a hora de fazer cocô. Se ele fizesse cocô e saísse enviesado, vai acontecer um enchente, a catástrofe, a culpa do imperador. Mas se ele fizesse essa coisa direito, ó, isso aqui foi culpa do imperador. Tudo. No Japão a mesma coisa. Toda aquela região ali, o governante e o sacerdote eram a mesma coisa. Era uma mistura entre autoridade espiritual e poder temporal. Quem quebra isso? O cristianismo. Por que eu estou comentando isso? O que é que são esses 3 projetos globalistas? O que é o islamismo? Ele tem todo um plano do Estado defensor da religião. Qual é a principal função do Estado Islâmico? Bem-estar do povo? Não, defender o islamismo. Quando você for qualquer Estado Islâmico, você vai ver isso. É um Estado profissional, como eu falei lá no início. E o presidente entendeu, professor, que esse escudo para essas 3 frentes que atacam o Ocidente e o Brasil passa pela igreja. E embora existam formas... O grande alvo é o cristianismo. Exatamente. Ele não quebrou a mamata, ou quebrou a festa que tinha antes. Exato. Embora já haja a similaridade de defesa de princípios e valores do presidente com o cristianismo, ele intensificou essa interação porque ele entendeu que o que vai segurar, se Deus quiser, o Brasil é a igreja. O cristianismo é o povão. Enquanto o cristianismo existir na face da terra, esses 3 projetos não vão dormir sossegados. Por isso eles brigam entre si, mas eles se juntam quando é contra o cristianismo. E Pernambuco não foi Aí a bronca do Papa, como é que ele vai lidar com isso? Porque ele é autoridade espiritual, mas ele é forçado a ser também um poder temporal, porque ele governa quem? Os católicos. Não é fácil. Quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a ter a vergonha de ter criticado lá atrás o Papa, eu falei, não é fácil. Porque o presidente sai, o Papa até morte ou não tem mais condição. Não é fácil. Ele está lidando com coisas maiores, coisas que vão passar gerações. Nossos netos ainda vão ser envolvidos. Não é coisa que vai acabar agora. Isso é coisa que vai
até o fim dos tempos. Então, o cristianismo, ele faz a separação dos três poderes, é como ele quebrou uma ordem que existia antiga. Se eu for falar de nova ordem mundial, seria então o cristianismo. E aí prova o que é o cristianismo, a excepcionalidade do cristianismo. E aí chegou o ponto, e o professor lá falou uma vez, o cristianismo não é uma religião, é a realidade que se impôs. Porque para conseguir quebrar uma ordem milenar, que se juntava governante e sacerdote num ente só, ser humano nenhum tem poder para isso. Você está entendendo? Isso foi assim, ó. Não precisa eu ser crente, católico, para aceitar isso. Precisa estudar a história. As tentativas que aconteceram daí em diante foi de tentar pegar o cristianismo e juntar com o Estado. E toda vez que faz isso, sempre aconteceu algum problema. E assim você começa a entender as heresias. O que é a heresia? Resquícios das antigas religiões pagãs, que juntavam sacerdotes e governantes numa mesma pessoa. Mas aconteceu um ponto da história em que poder temporário e a autoridade espiritual se tornaram uma pessoa só. Quando o rei não conseguiu produzir um herdeiro e quis se divorciar. Aí a igreja católica disse não. Aí, então agora, quem é o chefe da igreja aqui da ilha sou eu. Estou falando da reforma anglicana. Até hoje, a gente fala de igreja biônica na Rússia, a gente esquece que existe uma igreja biônica de mais de 400, quase 500 anos. A igreja anglicana. Quem é o chefe da igreja anglicana? É a rainha, ou o rei, é a coroa. Não se viu. Não é um papa, um sacerdote, um bispo, como é na ortodoxa. E qual é a origem do globalismo ocidental? Aí eu falei, pô, então já foi feito isso antes. Pegaram o cristianismo e transformaram em uma religião de Estado. Qual foi o maior império depois do romano? O Império Britânico. Mudou o mundo. Qual foi a primeira rede de espionagem do mundo? O Império Britânico. Agora, o KGB não é nada perto disso. Qual é o maior império do mundo que já existiu? O Império Britânico, o império que nunca dorme. O sol sempre está lá. Sempre tem espião. Em qualquer canto. Todo mundo é espião. Todo mundo que fazia parte. Você é súdito da rainha, então você é espião. Não dá para nem comparar, claro, população maior, assim, tudinho, mas todo mundo que também foi cooptado pelo Império Britânico. Eu lembro disso quando o professor Olavo, nos últimos vídeos dele, falou: é necessário estudar a influência do Império Britânico no mundo. Porque ele lembra que ele estava estudando um livro sobre as raízes, a origem da Primeira Guerra Mundial, e era um outro estudioso que estava levantando um ponto. Olha, as raízes são mais antigas. Havia um planejamento para acontecer uma guerra para acabar com um império. E já tinha a experiência de um império que já tinha sido derrotado, transformado em potência de segunda categoria. Sempre era em França e Inglaterra. Aí, em um certo momento, houve uma revolução. E é muita coincidência que os principais cabeças da Revolução Francesa tinham feito um estágio na Inglaterra antes. Pode procurar a história da biografia de Voltaire, Rousseau, tudo. Adivinha onde eles estavam? No sul da França? Não. Inglaterra. Então, existia já um projeto globalista antes. E assim, aí fica complicado afirmar o quanto é antigo esse projeto globalista. Porque não sei, dá para separar o que é o Império Britânico do projeto globalista. Mas, assim, o que é o Império globalista? Eu quero pegar uma religião e transformar em religião do Estado. Porque o governante e o sacerdote são uma pessoa só. A Inglaterra conseguiu isso. Já deixou para a experiência para a gente. Um exemplo. Pô, administrar o mundo, a maior burocracia que aconteceu no mundo para administrar o mundo, que tem uma burocracia impressionante, feita romana. O Império Britânico conseguiu isso com uma proeza espetacular. E uma forma de amarrar todos os países. A economia. Com a expansão do capitalismo. E qual é o motivador? Qualquer um vai estudar para o Enem, né? Qual é um dos motivadores para os imperialismos, como falam os historiadores marxistas do século XIX? Procurar novos mercados e adquirir mão de obra. Né?
Então, você para mostrar o ponto é complicado. Por que eu estou falando isso? Porque quando apareceu depois o Califato Islâmico e apareceu o russo soviético, eles tinham em quem se espelhar. Tanto é que a China, até hoje, ela tem um ranço incrível contra, não os Estados Unidos, é contra o Império Britânico. Porque até um dia desse, existia um pedaço da China que fazia parte do território britânico, que era Hong Kong. Por exemplo, qual foi o primeiro estado de narcotráfico do mundo? Foi Venezuela, Colômbia? Não. Foi a China? Não. Foi a Rússia? Não. O Império Britânico. Comércio do pó, do ópio. E quando os chineses perceberam que a juventude deles estava indo embora com aquilo, eles começaram a proibir o comércio de ópio e o tráfico. Não era um tráfico, era tudo liberado. Mas eles queriam proibir, porque eles sabiam que aquela porcaria estava acabando com a juventude deles. Eles se revoltaram. O que aconteceu lá? A maior força militar da época foi para lá mandar canhões, que era a Royal Navy, a Real Marinha Britânica, e mediu o canhão lá, em cima de civil e tudo. Aí eles mudaram, eles não podiam fazer nada. Então, eu digo tanto que o Mao Tse Tung tinha uma obsessão com o que ele queria transformar na China o que foi o Império Britânico. Até hoje eles são assim. Nós queremos fazer no mundo o que o Império Britânico fez também para o mundo. Agora, sob as nossas regras. E você entende essa ânsia imperialista da China. Quer dizer, para acontecer alguma coisa, eles se esperam em alguma coisa que aconteceu anteriormente. Se houve esses projetos, porque você pensa, vou dominar o mundo e vou mudar a natureza humana do mundo. É um empenho megalômano impressionante. E tem gente vendendo, pagando, financiando um negócio desse. Mas peraí, isso nunca aconteceu antes. Aconteceu. Já aconteceu transformar a igreja, assim, deixar ela submissa, entre aspas, lá na Inglaterra. Conseguiu transformar o mundo num só o Império Britânico. Então, tem um espelho. Pronto, vou dar um outro exemplo. O pessoal fala muito dos gulags da União Soviética. Eu quero ver os gulags, campo de concentração política, principalmente, de reeducação. Reeducação assim, né? Eu estou preparando sua alma para a morte e eu vou educar você para a morte. Então, mas isso foi uma invenção soviética. Quando a União Soviética modificou o sistema de gulags, já havia 110 anos de experiência de campo de concentração do Império Russo, que foi criado por causa das revoltas liberais e ideias que estavam vindo da França. Já 110 anos. Um dos livros mais interessantes, mais importantes do Dostoiévski chama A Casa dos Mortos, que era exatamente como era chamado os gulags. Esses dois livros impressionantes sobre isso, né? A Casa dos Mortos do Dostoiévski, lê para saber o que era o avô do Gulag está ali, 110 anos. O Gulag existiu há 110 anos, a União Soviética sobreviveu 74 anos. E Chekhov, a ilha de Sakhalina, a maior ilha prisão do mundo, sempre muro. Vai atravessar um mar gelado, 2 metros você virou um picolé. Aí ninguém tinha os guardas só para não ter desavenças internas, mas não tinha guarda para proibir o pessoal de fugir, não. Foge, vai morrer. Só está aqui nesse núcleo, aqui tem a fogueirinha, aqui tem a comida, qualquer outro canto aqui da ilha você vai morrer de frio. Aí lá a ilha de Sakhalin. Lê a ilha de Sakhalin, você vai entender o que era a vida de lá. Então qual a diferença disso com o Gulag? Não é nada. Claro, o Império Soviético transformou aquilo numa indústria. O famoso arquipélago Gulag do Solzhenitsyn. Mas ele não criou do nada, ele pegou uma atrocidade que já acontecia. Você está entendendo? Aí ele não pegou a rede de espionagem, criou do nada. Já existia uma polícia política do czar. Tanto que o Dostoiévski foi preso por causa disso. Estava lá falando uma carta sobre novos direitos do cidadão, contra a escravidão russa, contra a servidão. Tinha um infiltrado, denunciou, todo mundo sabe a história do Dostoiévski, estava perto de morrer, estava lá no pelourinho lá para levar uns tiros, aí chegou um cavalo correndo com uma carta de perdão do czar. Não precisa matar ele não, porque o Dostoiévski seria um tipo de Paulo Coelho, ele era muito famoso, escritor, né, guardava as devidas proporções, né? Então, e aí ele só ficou preso na casa de morte por alguns anos. E você vê a história, a literatura de Dostoiévski antes da prisão e depois da prisão. E Dostoiévski era
Um ortodoxo? Ferrenho. Ali você vê, ele se apegou ao cristianismo para não morrer lá, para lembrar aquilo que eu estava falando, do quanto o cristianismo é quase faz parte da cultura russa, do nacionalismo, da religião. Né? Então, só para enfatizar, é o cristianismo ou é algo dos projetos globalistas, como é o título da nossa palestra. Né? Aqui é só um exemplo que eu falei antes. Quando houve o cristianismo, o rei se ajoelhava. E quem é que consagrava? Tanto a palavra consagrar vem da eles. Era o rei. Napoleão fez o quê? Ele mesmo se consagrou. Eu mesmo sou autoridade espiritual e poder temporal, sou tudo. Tanto que ele criou uma igreja. Alexandre, é você? Biônica. Esse aí é Napoleão. Olha a quantidade de. Olha o príncipe da igreja que estão ao redor, só olhando. Está sendo uma foto, mas que o artista foi espetacular. O que eles podiam falar ali? Nada. Não fazer nada dele. E deixar essa mensagem aqui do nosso aluno professor. Né? À medida que o tempo passa, quase tudo aquilo que em outras épocas eu li com grande interesse vai me parecendo cada vez mais fútil e vazio. A velhice tende a reduzir tudo ao essencial. E só o cristianismo é essencial. O resto é passatempo. Em memória dele, eu queria fazer isso muito, não deu, né?